Na última sexta-feira, já no início da noite, o deputado estadual Felipe Mota publicou um vídeo do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. E este vídeo, posteriormente, foi publicado em vários outros grupos de WhatsApp. Tamanha a sua importância e o impacto dele junto a um expressivo segmento da sociedade cearense. É a primeira vez que um cearense não ligado às oposições, até porque ele não tem nenhuma filiação partidária, faz um discurso tão contundente contra a insegurança no estado do Ceará e o libelo contra o governador do estado, até aqui impotente para dar o mínimo de tranquilidade à população cearense face o avanço da criminalidade e, em especial, das facções criminosas. As afirmações do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, repito, contundentes, merecem a atenção de todos os cearenses e uma reação contra a política de segurança do estado do Ceará, que deixa os cearenses todos inseguros. Vamos ouvir o que disse o desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Raimundo Nonato Silva Santos. É que você justifica nos dias de hoje? Eu fico a perguntar, meu Deus, nós estamos numa situação difícil. Está aí, as drogas, as facções estão avançando a passos largos. Nós fizemos um convênio, reitor, com a Universidade Federal, a Unifor, doutor Luciano, desembargador Luciano está aqui presente. Nós estamos fazendo doutorado na Unifor. E eu sempre digo na Unifor para a professora Gina, professora, o Estado legal foi engolido pelo Estado marginal. Meu Deus, você chega numa cidade do porte de Santa Quitéria, cidade como Santa Quitéria, o delegado dá plantão por telefone, por a distância. Onde é que existe isso, meu Deus do céu? O delegado, final de semana, cadê o delegado? Eu fui presidir uma eleição com a juíza lá em Alto Santo. Chegamos lá, cadê o delegado? Não tem delegado, ele fica à distância. O atendimento é à distância. Eu digo, meu Deus, o que foi que houve? Nós estamos regredindo. Naquela época era a polícia militar, estava lá. Naquela época eu era delegado do Araripe, eu mandava um bilhete no dia da feira, olha, diga a fulano, você conhece fulano? Conhece? Diga a ele que tem um inquérito aqui, eu preciso dele, segunda-feira, terça-feira, para ele vir depor. No dia, o cara estava lá. Hoje nós, magistrados, a gente manda uma notificação para o cara não está nem aí. Que diabo, onde foi que a gente chegou? Aí chega numa cidade como Oroz, você não tem delegado, você não tem promotor, você não tem juiz, O Estado marginal agradece. O Estado marginal agradece. Será que nós não vamos parar para pensar nisso? Meu Deus do céu, você vê uma cidade como Santa Quitéria toda tomada pelo Comando Vermelho? Eu fui obrigado a decretar a prisão do prefeito de Santa Quitéria, porque ele estava toda tomado pelo Comando Vermelho.
Esse outro aqui, de Quixadá, teve a coragem de dizer esse prefeito e esse vice-prefeito não podem tomar posse. E até hoje o prefeito está foragido. Até hoje o prefeito está foragido, não aparece. Meu Deus do céu. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Bom, nós ouvimos aí, né? O libelo do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Ele falou, quando foi delegado, ele antes de ir para a magistratura, ele foi policial, militar. Tanto ele quanto o irmão dele, que hoje é ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teodoro Silva Santos. O desembargador Raimundo equivocou-se aí quando ele falou em Quixadá. Na verdade, ele quis dizer Choró, que o prefeito lá, o Beto Queiroz, ainda está desaparecido. Ele não assumiu o mandato, foi eleito prefeito, não assumiu o mandato no dia 1º de janeiro e ainda continua em lugar incerto e não sabido para a Justiça, que mandou procurá-lo porque ele tem um decreto de prisão preventiva. Pois bem, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, ao contrário de muitos cearenses acovardados, fez aí um verdadeiro libelo. Pelo seu status, uma autoridade do Poder Judiciário cearense, o governador e seus asseclas não vão poder vir a público dizer que não é verdade essa situação de insegurança pintada pelo governador, pelo desembargador. O governo precisa provar que o Estado está realmente presente em todos os municípios cearenses que há delegado da Polícia Civil. O desembargador está dizendo que não tem. O governo precisa dizer que em todos os municípios cearenses há um batalhão da Polícia Militar compatível com o número de habitantes da localidade. Mas o discurso do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos reclama não só uma mobilização da sociedade cearense, uma atuação mais eficiente do governo do Estado, como também reclama uma manifestação do Ministério Público do Estado do Ceará. Onde é que anda o Ministério Público do Estado do Ceará, que não sabe que delegados da Polícia Civil atuam virtualmente? Como um delegado pode atuar virtualmente, se presencialmente, às vezes, ele falha muito? E o Ministério Público não sabe que o delegado não trabalha na delegacia? O Ministério Público não sabe que a Polícia Civil não faz os inquéritos que deveriam fazer sobre a apuração de muitos crimes que ela tem ciência? E aqui entra até uma observação com relação ao discurso do ministro Lewandowski, quando ele disse que a polícia prende mal. E houve reação das polícias, e ele foi querer remedar, mas não consegue remedar. Na verdade, os inquéritos policiais, sobretudo os feitos pela Polícia Civil, são falhos, muito falhos. E por que são falhos?
o Ministério Público não faz a denúncia que deveria fazer contra os criminosos que estão sendo acusados desse ou daquele crime. A Polícia Civil tem uma atuação muito importante. É ela quem faz o inquérito policial, quem dá instrumentos para o Ministério Público fazer a denúncia e levar o criminoso às barras da justiça. Mas o Ministério Público também tem culpa quando ele recebe um inquérito policial mal feito e não manda que se refaça aquele processo. O desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, mais do que alguns outros desembargadores, tem informações privilegiadas sobre a insegurança no estado do Ceará. Ele acaba de presidir, no geral, uma eleição municipal, uma eleição em 184 municípios cearenses. Ele não disse no curso da campanha, mas era visível a sua preocupação com a ordem do pleito, tamanho o avanço da criminalidade, das facções criminosas, com aqui e acolá candidatos dizendo que não podiam ir e vir para fazer suas campanhas porque estavam impedidos, teriam que pagar pedágio, como os criminosos estão fazendo agora com essas empresas que vendem a internet. Ele tem autoridade para dizer o que disse. E o governo do Estado precisa dar satisfações à sociedade. Aí não foi um discurso do capitão Wagner, nem do deputado estadual Sargento Reginaldo, nem do vereador Soldado Noélio. Esses três constantemente estão denunciando falhas da política de segurança pública do estado do Ceará. A denúncia de agora é de uma autoridade, de um integrante, de um dos poderes do Estado, o Poder Judiciário. E, dentre esses integrantes do Poder Judiciário, um que hoje detém uma informação, detém um mundo de informações sobre a insegurança no estado do Ceará. A gravidade dessa situação e a contundência do pronunciamento do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos nos impõe a repeti-lo. Vamos ouvir o desembargador novamente. Como é que você justifica nos dias de hoje? Eu fico a perguntar, meu Deus, nós estamos numa situação difícil. Está aí, as drogas, as facções estão avançando a passos largos. Nós fizemos um convênio, reitor, com a Universidade Federal, a Unifor, doutor Luciano, desembargador Luciano está aqui presente. Nós estamos fazendo doutorado na Unifor. E eu sempre digo na Unifor para a professora Gina, professora, o Estado legal foi engolido pelo Estado marginal. Meu Deus, você chega numa cidade do porte de Santa Quitéria, cidade como Santa Quitéria, o delegado dá plantão por telefone, por a distância. Onde é que existe isso, meu Deus do céu? O delegado, final de semana, cadê o delegado? Eu fui presidir uma eleição com a juíza lá em Alto Santo. Chegamos lá, cadê o delegado? Não tem delegado, ele fica à distância. O atendimento é à distância. Eu digo, meu Deus,
O que foi que houve? Nós estamos regredindo. Naquela época era a polícia militar, estava lá. Naquela época eu era delegado do Araripe, eu mandava um bilhete no dia da feira, olha, diga a fulano, você conhece fulano? Conhece? Diga a ele que tem um inquérito aqui, eu preciso dele. Segunda-feira, terça-feira, para ele vir depor. No dia, o cara estava lá. Hoje nós, magistrados, a gente manda uma notificação para o cara não está nem aí. Que diabo, onde foi que a gente chegou? Aí chega numa cidade como Oroz, você não tem delegado, você não tem promotor, você não tem juiz. O Estado Marginal agradece. O Estado Marginal agradece. Será que nós não vamos parar para pensar nisso? Meu Deus do céu, você vê uma cidade como Santa Quitéria toda tomada pelo Comando Vermelho. Eu fui obrigado a decretar a prisão do prefeito de Santa Quitéria, porque estava toda tomada pelo Comando Vermelho. Esse outro aqui, de Quixadá, teve a coragem de dizer esse prefeito e esse vice-prefeito não podem tomar posse. E até hoje o prefeito está foragido. Até hoje o prefeito está foragido, não aparece. Meu Deus do céu. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Governador Eumano, a mudança precisa ser radical nessa área da segurança pública e nas outras secretarias que só tem puxa-saco. Não tem um secretário capaz de conduzir o que lhe é de competência. Não queira, governador, concluir o seu mandato sendo acusado pelo que disse agora o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, de que no seu governo, o Estado legal, o Estado que o senhor comanda, dirige, disse o desembargador, não queira concluir o seu governo com essa pecha de que, no seu período de governador do Estado do Ceará, o Estado legal foi engolido pelo Estado marginal. Se o senhor concluir o governo com essa pecha, nunca mais o senhor terá o respeito que merece ou que deve merecer da sociedade cearense e brasileira. O Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará, cuja uma das portas, foi aberta na última semana, inclusive com a presença do presidente Lula, continua motivando discussões no ambiente político. O grupo da situação enaltece a importância da obra e a oposição, mesmo reconhecendo a importância daquele equipamento, continua criticando o atendimento da saúde pública no estado todo. Na última sessão da Assembleia Legislativa, foi o deputado Antônio Henrique que fez um diagnóstico, na sua visão, do que é a saúde pública no estado do Ceará, concentrando as suas observações na situação caótica, no dizer dele, do Hospital de Messejana. O Hospital de Messejana é o mais importante centro de cardiologia do estado do Ceará. Vamos ouvir o que disse o deputado Antônio Henrique. Hospital do Coração em Messejana está
parando, porque os técnicos de enfermagem ali daquele hospital paralisaram as suas atividades por falta de pagamento. É isso que nós estamos vendo aqui no estado do Ceará. Ontem, acompanhando pelas redes sociais e hoje através aqui dos deputados da base governista, fazendo 1000 elogios à inauguração do hospital ontem universitário. De fato, merece realmente aplauso inaugurar mais um hospital. Não adianta ter uma infraestrutura belíssima, moderna, qualificação e não ter profissionais. Eu não estou dizendo que o hospital do universitário não tem profissional. Eu estou falando daqueles hospitais que já funcionam, assim como o Hospital do Coração, que é um hospital que já tem uma história. Há 2 meses, os técnicos de enfermagem ali daquele hospital não estão recebendo seus salários. Essa é a tristeza. E isso está afetando a população que procura aquele hospital. Eu, por exemplo, tenho uma servidora nossa, uma assessora do nosso gabinete que está lá com o seu pai precisando fazer um cateterismo e não está podendo porque não tem o profissional para atender a essa necessidade. Eu espero que o hospital universitário não venha passar por esse mesmo problema que está acontecendo no Hospital do Coração. Bom, os técnicos de enfermagem do Hospital de Messejana, o Hospital do Coração, por isso que eu disse que ele é o mais importante centro de cardiologia do estado do Ceará. Esses técnicos de enfermagem são terceirizados. O estado do Ceará não atrasa ou não tem atrasado pagamento de salários. O estado paga rigorosamente em dia. Nos primeiros dias de cada mês, o estado paga a todos os seus servidores. E também paga a essas empresas de terceirização. Algumas delas não são corretas no trato com os seus empregados, prestadores de serviço do Estado. Essas empresas, algumas cooperativas, algumas com o nome de cooperativas, que na verdade não são cooperativas, não pagam direito os seus empregados. E por isso, esses empregados paralisam suas atividades e o ente público a que ele está prestando serviço deixa de atender a sociedade. Nesse caso aí, é uma situação muito delicada, porque o Hospital de Messejana, atende uma quantidade muito grande de cearenses. Aliás, algumas empresas, não são todas as empresas terceirizadas, que não agem corretamente. A maioria age sim. Algumas não. Por exemplo, agora mesmo tem umas 2 empresas terceirizadas que contratam com a Assembleia, que deixaram de pagar as rescisões contratuais que fizeram recentemente. Quando a Assembleia mudou de direção, todos os terceirizados foram demitidos. E algumas empresas, a maioria já voltou a trabalhar. A maioria dos terceirizados que foi demitido lá no início do ano já voltou a trabalhar. Mas alguns que não voltaram e não voltarão não receberam a sua rescisão contratual. E não é a Assembleia que é a devedora, não. A Assembleia pagou a empresa. A empresa
que não está pagando essas rescisões é que está surrupiando o dinheiro do trabalhador. Porque nesses contratos que o ente público faz com essas empresas, o servidor que é contratado, o terceirizado, o Estado, se tem um trabalhador lá que está prestando serviço em determinado órgão da administração pública e ganha R$2.000 por mês ou apenas o salário mínimo, o Estado paga mensalmente a essa empresa não apenas os R$2.000 do salário do empregado, como paga também o correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como paga também os 40% do Fundo de Garantia no caso desse empregado ser demitido. O Estado paga tudo. Paga tudo. A empresa guarda esse dinheiro e mais o lucro que ela tem. Um empregado desse que ganha R$2.000 no Estado ou ganha R$2.000 para trabalhar como prestador de serviço o Estado deve pagar à empresa que o contratou, no mínimo 3 vezes mais. Se ele ganhar R$2.000, o Estado está pagando R$6.000. Exatamente porque paga o correspondente ao que a empresa tem que pagar ao INSS, tem que pagar, tem que dar a margem de garantia para a empresa, no caso de demitir esse empregado, pagar os 40% do fundo de garantia, da multa e a rescisão contratual. Então, esse pessoal técnico de enfermagem do Hospital de Messejana está sendo vítima das empresas contratadas pelo Estado. Agora, no final, a responsabilidade é do Estado. Já há decisões judiciais inúmeras nas cortes superiores de que, embora o terceirizado seja empregado daquela empresa que contratou com o Estado, no final, tem a obrigação de acompanhar o pagamento dos salários e os benefícios que tem o empregado segundo a legislação brasileira. Se a empresa não o fizer, o Estado terá que fazer. A Prefeitura de Fortaleza está comprando móveis para as salas de aula das suas escolas, está comprando móveis a empresas do estado de Alagoas. Será que essa compra de móveis para as salas de aula, carteiras, mesas, cadeiras, não podem ser feitas no Ceará? O governo do estado e do município, há algum tempo, falou muito em compras, em preferência de compras do próprio estado. Comprar carteira escolar, cadeiras para as escolas municipais lá no estado de Alagoas. O prefeito Evandro Leitão, que hoje está lá nas Arábias, precisa tomar conhecimento disso e priorizar as compras municipais aqui no estado do Ceará. Se uma empresa do Ceará faz essas carteiras, cadeiras, os móveis das escolas públicas municipais e estaduais,
ao final, o Estado é que sai ganhando, porque é a empresa cearense que vai pagar imposto, é a empresa cearense que vai dar empregos, o tão falado emprego. Se o município de Fortaleza comprar móveis, utensílios e outras coisas a empresas locais, estará beneficiando a economia local. Mas dizendo, repetindo, o prefeito que está lá nos Emirados Árabes, quando voltar, está voltando já até o final da semana, deve tomar providências para que o município compre o que precisa aqui no Estado. Comprar fora só o que o Estado não tiver condições de produzir para vender. Aliás, o prefeito está lá nos Emirados Árabes, também, segundo o diário oficial do município, que autoriza a sua viagem, para um jantar. Veja bem, o prefeito saiu daqui para também, não foi só para isso, para jantar com o embaixador brasileiro nos Emirados Árabes. É verdade, está lá no diário oficial do município. Ele não foi jantar lá com o chanceler dos Emirados Árabes, não. Ele foi jantar com o embaixador brasileiro, com o empregado do governo brasileiro que atua lá nos Emirados Árabes. O prefeito saiu daqui para também jantar com ele lá. Como estão mudados os nossos tempos atuais.